Imagine acordar de um acidente devastador e perceber que o seu corpo não responde mais. Imagine ouvir especialistas que certos movimentos talvez nunca voltem. Durante décadas, este cenário foi tratado como definitivo. Mas nos bastidores da ciência, algo começou a chamar a atenção. Uma proteína natural, presente no nosso corpo desde o início da vida, passou a ser estudada de uma forma diferente, não como um milagre, não como promessa, mas como possibilidade. Ela ganhou um apelido curioso: proteína de Deus. E ela recebe esse nome por conta de uma combinação de sua função biológica essencial e o seu formato físico único. Mas o seu nome verdadeiro é laminina. E o que os pesquisadores estão descobrindo sobre ela pode mudar a forma como entendemos a regeneração e as conexões nervosas. Olá, tudo bom com você? Hoje vamos falar sobre a laminina e a polilaminina, entender o que elas são e como elas funcionam, e descobrir como os cientistas brasileiros estão fazendo tetraplégicos voltarem a ter movimentos que antes pareciam apenas esperança. A laminina é uma proteína natural presente no corpo humano. Ela não é um remédio milagroso inventado da noite para o dia. Ela faz parte do que chamamos de matriz extracelular, ou seja, a rede invisível que sustenta as células, tecidos e estruturas do nosso organismo. Durante o desenvolvimento embrionário, a laminina tem um papel fundamental na formação de tecidos nervosos. Ela ajuda os neurônios a se conectarem, cria caminhos e orienta o crescimento de fibras nervosas. Mas à medida que nós envelhecemos, a produção desta proteína se torna menos presente no nosso corpo. E é exatamente esta ausência que limita a regeneração após uma lesão grave, como, por exemplo, uma fratura na medula espinhal. E foram pesquisadores brasileiros que descobriram algo surpreendente. Não basta apenas a laminina em sua forma natural. Ela precisa ser reorganizada em uma estrutura tridimensional estável, capaz de recriar o ambiente que existia no nosso corpo durante o desenvolvimento inicial da nossa vida. E este novo arranjo é chamado de polilaminina, ou poly-LM, uma forma polimerizada, ou seja, uma rede de laminina. Esta forma é capaz de criar uma espécie de andaime biológico para que as células do sistema nervoso possam crescer. Ela também é capaz de estimular regeneração de fibras nervosas, ajudando neurônios a reconectarem o caminho que havia sido perdido por causa de uma lesão. E se trata de uma abordagem que imita a própria natureza. Não é nada criado de forma artificial, mas é uma reconstrução de como o nosso sistema nervoso se desenvolveu no início da vida. No Brasil, essa linha de pesquisa avançou de maneira pioneira, sob a liderança da bióloga Tatiana Coelho de Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tatiana dedicou décadas ao estudo da matriz extracelular e da laminina, entendendo como essas proteínas podem influenciar na regeneração neural. E o seu grupo descobriu que, ao reaplicar a polilaminina diretamente em áreas lesionadas da medula espinhal, era possível estimular a formação de conexões nervosas novas. E este não é um experimento isolado de laboratório. São estudos cuidadosamente conduzidos, com bases científicas e com relatos preliminares que mostram resultados reais em humanos e em animais, pois esta pesquisa não ficou apenas no laboratório. Estudos iniciais aplicaram polilaminina em pessoas que sofreram lesões graves na medula espinhal, aquelas que, segundo a medicina tradicional, tinham poucas ou nenhuma chance de recuperar os seus movimentos. E em alguns pacientes tratados, relatos mostram que alguns começaram a sentir os movimentos novamente. Outros conseguiram recuperar gradualmente funções motoras antes consideradas impossíveis. E em alguns casos específicos, indivíduos tetraplégicos passaram a movimentar membros depois de anos de paralisia. Em um desses relatos que foram divulgados,
Um paciente que ficou sem movimento por conta de um acidente relata que começou a movimentar partes do seu corpo logo após o início do tratamento, como por exemplo o dedão do pé. Isso pouco depois de iniciar o tratamento. Em outros casos, pessoas que viviam em cadeiras de rodas ou com limitações severas de mobilidade conseguiram recuperar movimentos voluntários, o que era tratado como impossível poucos anos atrás. O segredo por trás da polilaminina está na sua capacidade de recriar caminhos físicos e bioquímicos para que os neurônios possam seguir. Quando há uma lesão na medula espinhal, as conexões entre neurônios são interrompidas e a informação elétrica que envia sinais ao cérebro para movimentar músculos simplesmente não chega mais ao destino. E a polilaminina, ela atua como um andaime regenerativo, reorganizando estruturas e fornecendo suporte para que os neurônios cresçam novamente e restabeleçam essas conexões. É importante entender que isto não é mágica e nem promessas vazias. É biologia regenerativa sendo aplicada. É um conceito que combina com engenharia de tecidos, biologia celular, neurologia moderna e conhecimento profundo de como proteínas neurais influenciam o crescimento neural. Apesar de todos os sinais promissores, a polilaminina ainda está em fase experimental e regulatória. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ainda não aprovou o medicamento para uso clínico geral. O que ocorreu até agora inclui estudos iniciais, relatos preliminares de movimentos restaurados, iniciação de protocolos de ensaios clínicos para validar segurança e eficácia em larga escala. Isso significa que, apesar da empolgação e dos resultados surpreendentes, ainda precisamos de mais dados científicos. Precisamos fazer testes em grupos maiores de pacientes, verificações de segurança e efeitos colaterais, até chegar à aprovação regulatória para uso clínico difundido. E nada disto invalida as descobertas, apenas coloca a tecnologia no caminho real da medicina, que é baseada em evidências. E o que torna essa descoberta tão importante não é apenas a possibilidade de movimento, é a mudança do paradigma. Durante décadas, a ciência médica aceitou que lesões graves da medula eram, em sua grande parte, irreversíveis. E a polilaminina, ainda em estágios iniciais, mostra que a regeneração neural, que antes parecia algo impossível, pode ser algo muito mais real do que nós imaginávamos. E se for confirmada em larga escala, essa abordagem poderia redefinir tratamentos para paraplegia e tetraplegia, reduzir o sofrimento de milhões de pessoas, abrir portas para terapias regenerativas em outras partes do sistema nervoso. E tudo isto a partir de uma proteína que o nosso corpo produz, mas que perde presença ao longo do tempo. A chamada proteína de Deus não é promessa vaga. Ela é uma ciência emergente com fundamentos sólidos, resultados reais e um potencial que parecia apenas ficção médica até agora. Mas é importante dizer com responsabilidade que isto ainda não é a cura universal, que ainda é preciso estudos científicos completos e que ainda depende de aprovação regulatória. No entanto, o fato de que pesquisadores brasileiros estão contribuindo para isto e que pacientes de verdade já mostraram melhorias é algo que merece ser reconhecido, celebrado e acompanhado. E agora eu te pergunto, será que estamos diante de um dos maiores avanços da medicina moderna? Ou isto é apenas o início de algo muito maior? E é claro, deixe aqui o seu comentário, porque quando a ciência começa a tocar o impossível, o futuro, ele muda de direção. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.